nome é Giovana e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre esse livro Sem Coração que eu li e eu amei muito, já adianto logo de mão. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse livro, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com vocês, ativa o sininho. Quando chegar aí em 1000 inscritos eu vou fazer um sorteio, então vem aí. Também me siga nas minhas redes sociais, tá aparecendo na tela, também tem o link no vídeo. Lá você sabe o que eu tô postando, o que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô lendo, o que é que eu tô assistindo. Então se você quiser curtir a minha vida, tu vai lá. E eu também sempre tô interagindo com vocês sobre livros, a gente conversando sobre os livros, vocês me indicando, eu indicando vocês. E aqui na descrição também tem um link da Amazon, então caso tu queira comprar alguma coisa na Amazon, porque dessa maneira vocês estão apoiando este canal aqui a crescer dentro do YouTube. Mas eu não vou enrolar muito, porque eu tenho algumas coisas pra falar sobre Sem Coração. Esse livro aqui, ele foi escrito pela Marissa Meyer, é bastante conhecida pelas Crônicas Lunares. O primeiro livro é Cinder, que é o mais famoso, o mais conhecido, mas tem outros livros, né, que é uma saga inteira. E ela sempre gostou muito de contos de fada e etc. E faz sentido porque a maioria dos livros dela tem esse que aí, que é uma releitura dos contos de fada. E aqui não vai ser diferente, mas aqui a gente vai ter uma releitura no País das Maravilhas, no caso da Rainha de Copas. Esse livro ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Rocco em 2018, se eu não estou enganada. Mas o que é que esse livro vai falar? Aqui já na frente do livro vai ter uma frase bem assim: antes de se tornar Rainha de Copas, ela era apenas uma garota que sonhava se apaixonar. E é justamente isso que a gente vai conhecer aqui dentro do livro. A gente vai conhecer a Catherine, que é antes da Rainha de Copas, né? Antes dela se tornar Rainha de Copas. Ela tinha um sonho de se tornar confeiteira, ela gostava muito de fazer vários doces e etc. E ela queria ter sua própria confeitaria. Só que ela sabe que os pais delas não iriam muito aprovar isso. Então o livro todo a gente vai ver ela tentando conquistar esse sonho. E ao mesmo tempo a gente vai conhecer outro personagem. Ela conhece esse personagem em um baile, que é um novo bobo da corte do rei, que é o Jesse. E ela já tinha sonhado com esse rapaz antes, mas aí ela acaba descobrindo quem é ele. E eles vão meio que viver ali um romance proibido ali, porque como ele é um bobo da corte, os pais dela também não aprovariam essa relação. E aí tem um porém, porque o rei de Copas, que é o rei mesmo de Copas, ele quer pedir a Catherine em casamento e ela tá meio assim, porque ela está descobrindo esse romance proibido aí com o Jesse e também tentando abrir sua confeitaria. Então a gente vai ver aí ela durante o livro nessa batalha dela se apaixonando e tentando conquistar o seu sonho como confeiteira. Esse livro ele tem exatamente 411 páginas e ele é super rápido de ler, muito bom. É o primeiro livro da Marissa que eu pego pra ler. Eu queria muito ler Cinder, mas eu nunca comprei. E daí, esse livro aqui eu tinha colocado ele no 20 antes dos 20. E também porque eu tenho um clube de leituras da amiga e foi eu que escolhi o livro do mês. E o livro de dezembro tinha sido esse aqui, que fui eu que escolhi. E eu particularmente fiquei super envolvida com a história. Eu gostei demais de como a história foi desenvolvendo. É uma história que você torce pela personagem. Apesar de você entender que, como o próprio título fala, ela vai se tornar a Rainha de Copas. É a história da Rainha de Copas. Então você fica com o coração na mão o tempo todo. Eu tive ódio de maioria dos personagens aqui. Tinha vontade de chorar, de espernear e tirar uns personagens aqui de dentro, porque é difícil você chegar no final e você não entender o sentimento da personagem como um todo. Você entende porque ela passou por muita coisa, então você fica com ódio, porque muita coisa poderia ter resolvido de maneira simples e acaba que não tá resolvendo. Além disso, a gente vai ter um passeio gigantesco dentro desse mundo que é Alice no País das Maravilhas. Toda essa questão da magia, toda essa questão do encantamento. Eu achei tão gostoso viajar nisso, porque eu particularmente nunca li. Eu tenho uns livros, Um Lado Mais Sombrio, que é outro reconto de Alice no País das Maravilhas, mas eu nunca li nada do tipo, sempre assisti. E foi a primeira vez que eu tive imersa a esse mundo pela leitura. Então foi muito gostoso desfrutar disso e conhecer disso durante essas 400 páginas, mesmo que no final deu vontade de chorar, espernear e etc. Eu gostei demais. E eu saí desse livro com o sentimento que eu queria que a Marissa ela escrevesse outro livro nesse mundo. É tanto que em algum momento eles chegam a citar alguma coisa sobre a menina que caiu dentro do buraco, mas não é o foco da história, não tem nada a ver com a história. Só é uma citação, assim, bem simples. Eu queria muito mais desse mundo de Alice no País das Maravilhas, a versão de Marissa. E esse livro, como um todo, ele me pegou em um ponto importante que é bem crucial, que é sobre família e sobre apoio familiar. E como esse assunto, apesar de ser estar sendo tratado dentro de um conto de fada, é um assunto super, super atual, um super nosso. A gente vai ter agora o Enem nesse final de semana, né? Que era pra ter sido adiado, mas provavelmente não vai ser, porque, enfim, né? Brasil. Não faz muito tempo que eu me formei em 2018.
E na época, desde sempre, mesmo independente do que eu fosse escolher, eu sempre tive muito apoio familiar pra fazer aquilo que eu sempre quis fazer, que eu quero fazer. Como em tudo na minha vida, sempre tive esse apoio familiar. Mas ao mesmo tempo, eu tive muitos amigos ao meu redor que se formaram junto comigo, que tiveram essa resistência familiar sobre aquilo que a pessoa queria seguir durante a vida. Seja o curso que ela quer seguir, seja porque ela não quer fazer faculdade, queira fazer outra coisa. Existe essa resistência muito grande ainda familiar sobre o que você quer fazer, sobre tentando ditar o seu futuro como um todo. Lógico que a gente pensa que normalmente nossos pais querem que a gente tenha uma estabilidade financeira, isso é fato. Tanto que o curso mais visado hoje em dia, querendo ou não, é medicina. Claramente muita gente faz porque ama, claro, mas também tem muita gente que visa por conta do dinheiro e etc. E esse livro ele é muito forte sobre isso porque, como eu falei, ela quer ser confeiteira, ela quer ter um relacionamento ali com o povo da corte, mas os pais dela não querem, não aceitam porque ela tem que pensar no futuro dela, tem que pensar no futuro como mulher, como uma lady. Se ela decidir ser confeiteira, é meio como se eles deserdassem ela. Eles não apoiariam ela nessa decisão. Então eu acho que é um assunto muito importante a gente estar discutindo sobre isso, porque o mundo não é mais como é o de antes, então assim, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Hoje em dia muita gente trabalha, por exemplo, com internet, algo que há tempo atrás não acontecia, então eu entendo, por exemplo, alguns pais não entenderem como é que você ganha dinheiro com a internet, como é que você trabalha com a internet, como assim, você não faz um curso, você não estuda, não se forma, sendo que tem muita gente no passado que chegou a nem fazer faculdade, né, muita gente meio que começou já trabalhando muito novo porque precisava sustentar a família e etc, e depois de muito tempo é que veio fazer um curso. Por isso que eu acho que ainda tem também essa mentalidade de tem que ter estabilidade financeira. E não só isso, né, porque também tem pai que exige o curso, porque às vezes o filho quer fazer, sei lá, cinema, arte, etc, mas tem pai que não gosta, queria que fizesse um medicina, advocacia, etc, porque é um curso mais pé no chão, entre muitas aspas. Tem de gente se formando em advocacia aí pelo mundo, é muita coisa. Então eu gostei desse livro porque me fez refletir sobre coisas que eu já tinha contato, já entendia, mas ao mesmo tempo tava ali no meu inconsciente, e agora a gente tá passando por esse momento de Enem, fez lembrar muito disso, que às vezes a gente faz tudo na pressa. E o lado ruim disso é que muita gente se forma e acaba não atuando na área. Não tô dizendo que você não possa, tipo, entrar no curso e, sei lá, tipo, desistir no metade do entender que você não se identificou com a área e vai tentar outra área ao mesmo tempo. Só que eu já conheci gente que teve que se formar porque o pai queria ou porque queria, e depois que se formou, entregou o diploma pro pai e foi estudar o que queria. Então assim, você perdeu anos da sua vida pra ter um capricho porque seu pai quis, não porque você queria. Hoje em dia existem muitos erros e acertos, e aqui no livro não é bem assim. O final da história é revoltante e eu fiquei muito chateada, eu queria chorar, eu queria ter raiva de tudo, dos personagens que aconteceu aqui, de tudo que rolou. Uma coisa que rolou uma discussão agora no Twitter recentemente e que eu lembro que tem aqui nesse livro é sobre a questão do espartilho. Não é algo que eu não entenda muito bem ou que eu estudei muito a fundo pra falar sobre isso, mas eu já vi algumas pessoas, até a própria Maíra mesmo, falando sobre como o espartilho não era um instrumento de tortura, não é algo que ficava muito apertado. Ela leu em algum lugar alguma coisa, tipo como a pessoa dissesse, não acredito que eu consigo respirar com espartilho, porque a gente tem essa visão do espartilho como doloroso, como muito apertado e etc. E é algo que passa aqui em um momento do livro, assim, aleatório. Ela vai vestir uma roupa e a mãe dela manda apertar o espartilho sup e ela não consegue respirar. Então é uma criticazinha aí a não só esse livro, mas a muitos livros que a gente tem com essa ideia, alguns filmes também, que é algo que eu vou pesquisar mais a fundo sobre isso, é que assim que eu li os twitters, eu lembrei que tinha uma cena nesse livro aqui, mas eu já tinha lido. Mas enfim, era isso que eu queria falar pra vocês. Eu indico muito pra quem gosta de livros que tem a Alice no País das Maravilhas, mas a única coisa é que vocês se atentem a essa frase aqui da frente quando vocês estiverem lendo, porque assim, eu passei a maior parte do livro torcendo pela personagem que tudo desse certo, mas já na capa diz tudo que tinha pra dizer. É a história dela antes de se tornar a rainha. Ao todo eu dei 5 estrelas pra esse livro e favoritei porque eu gostei muito da história. Como eu falei, me fez refletir sobre algumas coisas. Por mais que eu sabia o final, eu não tava esperando o final, e isso é tão gostoso, porque você saber o final do livro, saber como vai ser o final do livro e ao mesmo tempo você torcer e achar pro livro todo que não é pra não acontecer assim, e você mesmo sabendo, você vai se impactar com o final. Eu chorei no final, então não sei se você vai chorar, mas eu chorei demais no final. Então foi um dos meus livros favoritos de 2020, porque foi o penúltimo livro que eu li. Depois dele eu só li Harry Potter e acabou.
Mas era isso, comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você não leu, se você tem interesse de ler esse livro. Você já leu alguns outros livros da Marissa? Porque eu não li ainda. Depois desse livro eu tive muita vontade, como eu falei, tenho vontade que ela faça uma continuação. Esses dias rolando pela Amazon, descobri que ela lançou um livro. É um livro de comédia romântica atual, então tipo, passa nos dias de hoje, e não tem nada a ver com contos de fada, e eu achei interessante, que eu quero muito ler também. Vou esperar ver se vai ser publicado no Brasil, ou talvez eu leia em inglês mesmo, porque eu quero ver, porque ela tem essa pegada mais Crônicas Lunares, mais Alice no País das Maravilhas, e do nada eu vi um livro dela aí publicado com algo atual, que não tenha nada a ver com contos de fada. Então eu tô super curiosa pra ler. Mas era isso que eu queria falar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.